E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Espero que estejam bem. Antes de mais nada, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais. Eu vou estar colocando aqui, ó, o nome das minhas redes sociais. Pode ir lá estar me seguindo. Eu também vou estar deixando aqui embaixo, tá? Muito obrigado pra vocês. E não se esqueça de curtir, compartilhar e também comentar, tá bom? Esse vídeo, o que você achou no final. E também, se quiser comentar agora, também pode estar comentando. A barba tá, ó, show de bola. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o Romero. Mas por que eu vou falar sobre o Romero especificamente? Já que ele já saiu do Corinthians, não está mais tanta evidência no cenário nacional. O Romero, na verdade, esse vídeo é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre jogadores que muitas vezes são importantes mais na sua parte coletiva do que na sua parte individual. Jogadores que muitas vezes, em muitos elencos, eles são necessários, e tem esses jogadores que eles são mais importantes no aspecto coletivo do que individual. Jogadores que se resolvem coletivamente e deixam de jogar justamente para os jogadores que são melhores tecnicamente, são mais hábeis com a bola no pé, para deixar os jogadores resolver o jogo. O Romero é um desses jogadores, um jogador que a torcida do Corinthians gosta muito, que é muito atrativo o Corinthians em relação ao jogador. É um jogador que muitas vezes ele é criticado por não ser tão habilidoso, ser tão prático, mas justamente por ser um jogador que corre, um jogador que não desiste de uma jogada, um jogador que sempre está correndo, sempre está com aquele coração na ponta do pé, é um jogador muito bem visto no Corinthians. Mas não é só no Corinthians que tem esse tipo de jogador. Em vários elencos, tanto nacionalmente quanto internacional, tem esse tipo de jogador. E é sobre isso que eu vou estar falando. Mas vamos falar do início sobre o Romero. O Romero, na verdade, é um jogador que na sua estreia estreia justamente na Arena Corinthians, no lugar do Guerreiro. O Romero que nos seus primeiros 5 jogos, todo mundo elogiava o Romero justamente porque ele passou uma impressão boa, passou a ser um jogador muito técnico. Na verdade, não é um jogador mais tático do que técnico. Um jogador que na sua história pelo Corinthians se tornou o estrangeiro que mais tem título e mais jogou pela camisa do Timão, do Corinthians. Você vê que isso não é pouca coisa, porque a camisa do Corinthians já se passou, já teve jogadores estrangeiros do nível do Tevez, jogadores excepcional, considerado um dos melhores do mundo na sua época. Não tem tanto título, também não vestiu tantas vezes a camisa do Corinthians quanto o Romero. Você vê como também o Romero ele é importante. Não é qualquer cara, não é qualquer pessoa que permanece num dos maiores times do Brasil por tanto tempo e conquista tantos títulos. Lembrando, o Romero conquistou 2 brasileiros e 2 paulistão. Um dos brasileiros ele não foi tão importante, que foi em 2015, mas ele teve lá seus jogos decisivos, seus jogos que ele ajudou o time nessas partidas, na conquista. Já realmente o grande título brasileiro que ele foi importante foi em 2017. Naquele time ele foi espetacular, ele foi necessário naquele elenco ser uma das peças fundamentais para deixar os jogadores que naquele elenco, que era conhecido por ser um elenco mais enxuto, deixar os jogadores como o Jô, como o próprio Jadson jogar livremente, até mesmo o próprio Jadson. A gente vê que sem ser o Romero naquele elenco, correndo, se deixando jogar muitas vezes com a bola no pé para cumprir outras funções dentro do campo, que originalmente não é a função dele, talvez o Corinthians não tenha ganhado aquele brasileiro 2017. O Romero, que muitas vezes jogando lá do Fagner, sendo um atacante, ele corria primeiro para marcar quando o seu time perdia a bola do que mesmo o próprio Fagner. Quantas vezes eu cansei de ver o Romero correndo disparada atrás do lateral, do atacante na ponta e o Fagner voltando trotando. Quantas vezes o Romero já fez isso? E será que isso também não mostra que o elenco confia demais nesse jogador que tem lá, sabendo que caso ele não fale fisicamente, tem outro jogador que vai conseguir fazer essa função? A gente também pode comparar o número de gols na arena. A gente vê que o Jadson tem mais jogos na arena do que o Romero. São jogos para o Jadson e 103 jogos para o Romero. Lembrando que o Jadson tem 24 gols na arena e o Romero tem 27. É uma diferença pouca de gols, mas uma diferença grande de jogos. Mas a gente pode também questionar, como alguns amigos questionam, que o Romero tem mais gols do que o Jadson justamente pela função que ele joga. Na verdade, eu digo o contrário. Já que o Romero ele é cobrado, e muitas vezes foi cobrado justamente com a camisa do Corinthians por cumprir outra função, com uma função mais tática do que técnica no time, uma função mais de marcar, sabe, e dar liberdade para os jogadores, como o próprio Jadson tá resolvendo, dando um passo e fazendo gol. E, na verdade, joga ao contrário do Jadson e ao favor do Romero. Como o Romero, em momentos decisivos, tanto de gol, ele soube também soube também se comportar fazendo gol. E também tem que tirar essa visão de que, como o Romero é um jogador ruimzinho, ele devia... Como o Romero tem mais gols na arena do que o próprio Jadson, lembrando que a função coletiva e a função tática de um do outro geralmente era mais sobrecarregada em cima do Romero.
Romero. O Romero era mais criticado e mais elogiado pela sua função tática, correndo atrás do adversário, sabendo refazer as linhas defensivas, ajudando a construir uma linha defensiva do que provavelmente o Jadson. O Jadson permeava mais o meio campo, com mais liberdade da vez que os dois jogaram junto. Então, como a gente vê que o Romero foi importante na função ofensiva e defensiva, na função tática, sabendo montar e sabendo lidar com os jogadores que ele tinha e fazendo gols no momento importante. O Romero, ele foi extremamente importante em título do Corinthians, mesmo sendo criticado na sua função técnica, mesmo sendo criticado por ser um jogador teoricamente ruim, um jogador que todo mundo despejava, um jogador que todo mundo zoava. Mas se a gente pegar o retrospecto do Romero dentro dos títulos que ele ganharam, ele foi indiscutivelmente um dos melhores jogadores, não só pela sua função individual, mas coletiva. Lembrando, o futebol é um esporte coletivo, é um esporte que você tem mais de uma pessoa do seu lado, um esporte que, caso você for ruim, você pode ser substituído na partida. Então, queira ou não queira, quando você faz gol, você sabe fazer a sua função técnica, quando você sabe fazer a sua função técnica e tática, isso mostra como você também é bom coletivamente, é bom não só individualmente, mas também dentro de um elenco. O Romero, ele mostrou isso muito bem no momento que ele teve. E lembrando, o Romero é o jogador que mais vezes atuou pela camisa do Corinthians. O Romero é o maior artilheiro de uma arena, dos maiores times do país. Lembrando, na arena já passou jogadores com a camisa como Fagner, Renato Augusto, e o Romero se destacou fazendo mais gol do que justamente esses caras que, quando jogaram no Corinthians, tinham uma função menor do que o Romero. O Romero tem mais títulos do que propriamente o Tevez, jogadores que são maiores que ele, justamente como o Ricon, que é muito conhecido na camisa do Corinthians. Então, o Romero, ele é esse jogador importante, ele foi um jogador decisivo, e é um jogador que, junto com a camisa do Corinthians, ele foi importante no momento que ele atua pela camisa do Corinthians, brasileiro e dois paulistão. Isso mostra a sua importância, tanto coletiva e individualmente. Também o futebol é um esporte coletivo, como eu falei, e isso é um agrado, é um adendo na carreira de um jogador que tem tecnicamente, com a bola no pé, pedalando, dando um drible. Às vezes isso não só ganha um jogo, mas o Romero ajudou seu time a ganhar títulos e jogos importantes justamente dessa forma, dando liberdade para que outros jogadores possam jogar livremente, e também dando essa segurança técnica e tática, sabendo que caso ele falhasse, perdesse a bola, teria um jogador aqui que poderia recuperar a bola ou até mesmo estar fazendo um gol. E vocês, o que vocês acham? Concordaram comigo? Discordaram? Acham que o Romero, ele foi pura sorte? Não foi? E vocês gostaram desse tipo de vídeo? O próximo tema já está feito, já vou estar gravando também sequência desse, vou estar postando na próxima terça-feira. Valeu, obrigado, hein? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar o que você achou do vídeo, tá? E também aqui embaixo eu vou estar deixando a descrição, o link para outros vídeos. Vão lá, também assista, posso que vocês vão gostar. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.